Bom dia, sejam todos bem-vindos à Fonte. Esse aqui é o lugar onde nós louvamos o nosso Senhor. Esse aqui é onde nós engrandecemos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e lembramos do seu grande amor. Hoje nós, além de cantarmos sobre Ele, nós teremos o nosso memorial da sua morte e sacrifício. E também teremos a oportunidade de olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo na manhã de hoje, como aquele que cumpre, aquele que encarna, aquele que realiza o verdadeiro descanso e oferece descanso verdadeiro para a nossa alma. Nós estamos estudando sobre o descanso porque a nossa cidade não para. Uma cidade que não para forma pessoas que não conseguem descansar. E nós estamos olhando desde a criação, lá em Gênesis, e nós planejamos ir até a nova criação, no final de todas as coisas, observando como que a Escritura nos ensina o descanso e o que nós podemos aprender para a nossa vida prática sobre descansar. Nós vimos no início que na criação, nós vemos que Deus definiu uma liturgia de trabalho e descanso. Ele colocou isso na criação quando Ele mesmo trabalhou e descansou e ensinou o seu povo a fazer o mesmo, quando Ele entregou os 10 mandamentos, dizendo: vocês precisam trabalhar, vocês precisam descansar, porque esse é a liturgia que Ele estabeleceu no mundo e é assim que nós devemos viver. Vimos também que Ele fala sobre razões internas e externas para o nosso descanso, coisas que acontecem dentro do nosso coração, coisas que acontecem em volta de nós, que nos ensinam que nós precisamos descansar. E nós vimos na semana passada que, embora Deus tenha sido profundamente claro de que nós precisamos descansar, o povo de Deus não descansou. O povo de Deus, mesmo enfrentando, recebendo todas as informações que tinham recebido, eles não aprenderam a descansar e foram disciplinados por Deus por causa disso. Hoje nós vamos olhar para um elemento interessante. Nós vamos ver Cristo Jesus no centro de toda a história, no centro de toda a revelação. Aquele para quem todas as coisas apontam e em quem tudo se cumpre no Antigo Testamento. E nós vamos observar que em Cristo Jesus, o que Deus fala na criação, o que Ele fala nos 10 mandamentos, os ensinos que Ele deixa e aquilo que os profetas falam sobre o descanso, vai se realizar na pessoa de Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo vai ser apresentado hoje como aquele que é o verdadeiro descanso e que oferece o verdadeiro descanso. Por isso eu gostaria de convidar você a ficar de pé e ler comigo um trecho que nós vamos usar como base da nossa reflexão. Nesse trecho nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14 até o versículo 22, e nós vamos observar o primeiro evento ministerial de Cristo Jesus, acontecendo em um sábado, num dia de descanso. E nesse dia, na sinagoga, Jesus Cristo vai apresentar quem Ele é. Vamos ler o texto? Versículo 14 diz assim: Jesus voltou para a Galileia por meio do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama, e ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ele. Foi entregue o pergaminho do profeta Isaías, e diz
Senhor Deus, nós lemos nessa manhã a Tua palavra sendo anunciada ao nosso coração e nós pedimos que o Senhor use essa palavra de maneira poderosa nas nossas vidas. Pedimos que essa parte da vida de Cristo Jesus ganhe clareza no nosso coração e que o ensino da Tua palavra possa ecoar nas nossas vidas, de tal modo que não só aprendamos a descansar no Senhor, mas a ver a Cristo Jesus como nosso verdadeiro descanso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Se você prestou um pouquinho de atenção nas últimas mensagens, você percebeu que Deus leva o sábado muito a sério. Ele fala muito sobre isso no Antigo Testamento. E aliás, o povo de Deus entendeu logo depois do exílio, assim que eles entraram no exílio, que não guardar o sábado ou não reservar um dia para o descanso seria um grande problema para a nação. Então, quando eles voltam do exílio, a primeira coisa que eles fazem é fazer um voto comunitário de que eles vão honrar o sábado e de que eles vão guardar um tempo de descanso. E como você deve imaginar, isso causou no povo de Deus uma série de reações, entre elas uma percepção de que o sábado deveria ser protegido de tal forma que eles começaram a criar cercas em volta da lei de Deus, tentando definir o que era certo e o que era errado. Nos dias de Jesus, nós vamos ver várias discussões sobre o que era certo e errado fazer num sábado. Nós não podemos trabalhar, mas o que é trabalho? Você não pode carregar coisas, mas quantas coisas? Que peso? Quanto tempo? Posso caminhar? Posso trabalhar dentro de casa? Onde estão os limites? E para tentar proteger o sábado de todas essas perguntas, os sábios dos dias de Jesus começaram a oferecer interpretações da lei e cada vez mais eles colocavam cercas maiores, tentando proteger o sábado. Eles iam acrescentando novas políticas, novas ideias, novos princípios, novos valores, e de repente a vida da comunidade estava completamente cerceada e o sentido do sábado estava sendo perdido, e com ele o entendimento correto do descanso. E como você deve imaginar, deve ter sido difícil para Jesus ter sido criado nesse ambiente. Talvez você pudesse imaginar Cristo Jesus como um grande revolucionário, mas grande parte da sua vida, Jesus Cristo foi um judeu comum. Ele foi um judeu que cresceu ali na região de Nazaré, que provavelmente participou de algumas daquelas escolas de sinagoga. Jesus aprendeu a ler ali. Jesus Cristo muito provavelmente foi ensinado ali. E ele viveu de acordo com as leis que lhe foram ensinadas naquele ambiente. E uma das coisas que nós observamos no seu ministério é que ele tinha o costume de ensinar nas sinagogas. Ele ensinava nas sinagogas. Em vida adulta, ele era um daqueles, entre aspas, jovens que poderia ser promissores. Alguém que, quando o pessoal da sinagoga olhava para ele, olhava para alguém que poderia participar da leitura e do ensino nas sinagogas. E a sua presença na sinagoga não era surpresa para ninguém, porque esse era o seu costume. Aos sábados, o nosso Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de ir até a sinagoga. E na sinagoga existia uma comunidade reunida, existiam cânticos sendo entoados, existia o ensino sendo apresentado. Era uma forma de culto, era uma forma de reunião, mas era onde acontecia a vida comunitária daquela comunidade. E nós sabemos, Jesus Cristo participava de tudo isso. E nós sabemos que, de acordo com o seu ensino, ele não tinha a menor intenção de descumprir a lei, muito pelo contrário. Quando ele fala sobre a lei, ele diz o seguinte: não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas, eu não vim aboli-los, mas eu vim cumprir. Nosso Senhor veio cumprir os mandamentos, incluindo aquilo que Deus fala sobre descanso, seja em Gênesis, seja na lei, seja nos profetas. Ele veio para cumprir. Ele não está se colocando como alguém que não cumpre a lei, pelo contrário, ele ensina sobre ela. Mas tinha um problema. A visão que Jesus tinha da lei e a visão que Jesus tinha do legalismo em volta da lei eram completamente diferentes dos líderes religiosos do seu dia. O seu modo de vida parecia rebelde, porque naqueles dias a religião tinha sido tão formatada em volta da proteção do sábado, que a vida de Jesus Cristo parecia uma afronta àquilo.
E de certo modo, Jesus Cristo era ao mesmo tempo duplamente frustrante para o povo, para quem ele foi servir. Em primeiro lugar, ele era pequeno demais. As pessoas olhavam para ele como aquele jovem que havia sido criado aqui. Em alguns momentos eles vão dizer, não é esse o filho de José, ele é pequeno demais. Quem que é essa pessoa? Por outro lado, ele se apresentava como grande demais. Nosso Senhor Jesus Cristo parecia não caber nas categorias que as pessoas tinham. O que ele era? Um profeta? O que ele era? Ele era um Messias, mas que Messias é esse que não tem reino? Que Messias é esse que não vem com soldados? Que domínio é esse que ele vai exercer para sempre? E essa dupla frustração, ser pequeno demais e ser grande demais, fez com que as pessoas não olhassem para Cristo Jesus do modo como ele se apresentava e não entendessem quem ele era. E de uma maneira muito interessante, o nosso Senhor Jesus Cristo começa no Evangelho de Lucas o seu ministério num sábado, numa sinagoga, falando sobre descanso. Nosso Senhor poderia ter escolhido um outro lugar, um outro ambiente, poderia fazer, mas o seu primeiro ministério público, primeira vez que ele vai ensinar publicamente alguma coisa que nós vamos ouvir no Evangelho de Lucas, ele vai na sinagoga, no sábado, para falar sobre descanso. Mas o modo como Jesus Cristo vai falar sobre descanso era inesperado para a população que estava ouvindo. A comunidade que recebeu a Cristo Jesus não estava preparada para ouvir o que ele tinha a dizer. E o nosso Senhor inicia o seu ensino falando sobre a chegada do Shabá. Ele vai para uma sinagoga e ele vai ler um texto que fala sobre o descanso, sobre o Shabá e sobre toda a visão do Antigo Testamento sobre como a sociedade de Israel deveria funcionar. Olha só que interessante, o texto diz o seguinte: foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías. Eu acho muito interessante essa tradução, algumas traduções dizem livro. E quando nós pensamos em livro, nós pensamos em uma coisa que é como as nossas Bíblias, que tem páginas escritas na parte da frente e de trás, e nós viramos as páginas. Mas nos dias de Jesus, eles liam em pergaminhos. Você escrevia somente de um lado dessa página e esse livro era enrolado. Então imagina que o livro de Isaías e dos profetas era provavelmente um grande rolo, que ele teria que pegar e abrir. E ali naquele momento ele está abrindo o livro e ele decide ler o texto de Isaías. O nosso Senhor Jesus Cristo poderia ter começado em qualquer lugar, mas ele decidiu começar no capítulo 61 de Isaías, abrindo o rolo. Ele sabia o que ele queria ler. Aquela não era a leitura do dia. Aquela era a leitura que o nosso Senhor escolheu para aquele dia. E ele diz o seguinte, ele lê exatamente onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres, ele me enviou a proclamar a liberdade aos presos, recuperar vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano do favor do Senhor. Essa expressão, ano do favor do Senhor, reflete em Isaías, o texto que Jesus está lendo, o texto de Levítico 25. O texto de Levítico 25 foi escrito para ensinar ao povo, lá na lei, como que eles deveriam viver o descanso. E existia lá na lei um aviso para que o povo tivesse uma rotina de vida que fosse de tal forma marcada pelo descanso, que não somente no 7º dia da semana eles deveriam descansar, mas como no 7º ano eles deveriam descansar. E se você lembra bem daquilo que nós vimos nos profetas, nós vimos que nosso Deus tem todo o interesse que toda a comunidade descanse. Ele diz os seus filhos, ele diz as suas filhas, ele diz os seus escravos têm que descansar com você. Mas ele também diz os seus animais. Os animais, nos dias em que a lei foi entregue, eram meio de produção. Eram os animais que faziam, provavelmente, a parte pesada do trabalho. E na ótica da lei, os animais deveriam parar. Mas no texto de Levítico 25, não é somente os animais, é a terra.
A terra precisa descansar. Eles precisam parar por 1 ano para que a terra possa descansar. E ele vai ensinar isso de uma maneira muito interessante. Olha só o que ele diz em Levítico 25. Ele diz: quando entrarem na terra que eu dou a vocês, a própria terra descansará para um sábado do Senhor. Durante 6 anos semeiem suas lavouras, aparem suas vinhas e façam colheitas nas plantações. No 7º ano, a terra será um ano de descanso sabático, um sábado dedicado ao Senhor. A terra vai descansar. E meus irmãos, essa é uma linguagem muito interessante. A terra precisando de descanso. Uma terra que, depois de ser explorada, precisa descansar para voltar a produzir. Lembre-se, nós não estamos vivendo em um período em que nós conseguimos contornar isso com pós-químicos e tratamentos específicos do solo. Mas nós estamos vendo um Deus que tem todo o interesse de que a sua criação respire a liturgia do descanso que Ele colocou. Vocês vão trabalhar 6 dias e descansar 1. Vocês vão trabalhar 6 anos e vão descansar 1 ano. Mas existia o ano do favor do Senhor, que era um ano especial, também conhecido como o ano do jubileu. Olha só que interessante, o texto continua dizendo em Levíticos: contem 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos. Esses 7 anos sabáticos totalizam 49 anos. Então, façam soar no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Façam soar por toda a terra de vocês o recado que Ele já vai dar. Eu só quero parar nesse ponto com vocês. Ele está falando que existem 7 ciclos de 7 anos, que no ano 49 eles vão estar descansando e vão anunciar mais 1 ano de descanso para a terra. Depois de 49 anos, eles teriam o ano 50, que seria de descanso de novo. Mas eles vão dizer quando? Eles vão fazer isso no dia da expiação. O que era o dia da expiação? O dia da expiação era o dia em que eles perdoavam-se mutuamente, onde as dívidas eram canceladas, onde os problemas financeiros eram resolvidos, onde os atritos familiares eram perdoados. O dia da expiação é o dia em que você se coloca diante de Deus para acertar o seu coração com Deus e com o próximo. Por quê? Porque Deus tinha o interesse que a sociedade, o povo de Deus, fosse um povo marcado pela redenção. Vocês foram tirados do Egito. Vocês não serão escravos de mais ninguém. Mas porque vocês foram tirados do Egito e são meu povo, vocês têm que ter o meu caráter. Vocês têm que descansar. Vocês têm que perdoar. Vocês têm que redimir quem tem dívida entre vocês. A intenção de Deus é produzir um povo marcado pelo descanso, pelo perdão e pela redenção. E olha só como esse ano é apresentado. O ano do favor do Senhor é assim: consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra e dos seus habitantes. Esse será um ano do jubileu, esse é o ano do seu favor. É esse o ano que nós estamos ouvindo falar na leitura de Jesus Cristo. Esse é o ano, e cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Vocês vão voltar para a terra de vocês. Se vocês precisaram vender a sua terra, porque vocês não tinham dinheiro, agora vocês voltam, porque a sua terra pertence a vocês. Mas a terra que pertence a vocês, diz o Senhor, é minha. E vocês vão zerar as dívidas de todo mundo. Meus irmãos, imagina um mundo em que de repente, a cada 50 anos a gente recomeça. A terra que era dos seus pais volta para você. Suas dívidas são canceladas. Os relacionamentos precisam ser reestabilizados. Imagine esse mundo. Não funcionaria no Brasil, porque a gente daria um jeitinho de comprar um carro em 51 prestações, em 51 anos, só para não pagar nada no último ano. Eu sei que a gente faria tudo diferente. Eu sei que a gente daria um jeitinho, mas imagina um mundo onde as dívidas não seriam preocupações geracionais, onde os relacionamentos podem ser redimidos e resgatados. Se porventura você cometer um erro, seus filhos não seriam punidos para isso por toda a vida, eles poderiam ser redimidos no futuro.
A sociedade que Deus a sociedade que Deus apresenta na lei é uma sociedade marcada pelo caráter dele. E, meus irmãos, o nome disso que nós estamos lendo é a teologia do Shabá, do descanso. É o nosso Senhor dizendo: eu coloquei um modo para a terra funcionar e ela tem que descansar, como vocês, como os seus meios de produção, como os seus escravos e os seus filhos. Esse é o modo como Deus vê o mundo. E é esse o elemento que Jesus Cristo está lendo em um sábado, numa sinagoga, no início do seu ministério. E ele diz algo profundamente estranho, porque ele fecha o livro, ele devolve o assistente na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começa a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Como assim? Como assim, Jesus? Você está dizendo para a gente que o profeta Isaías, quando ele escreveu sobre a restauração de Israel e descreveu a restauração de Israel, da mesma maneira que Deus apresentou em Levíticos uma sociedade marcada no ano do jubileu, ele está dizendo que a nação de Israel vai ser aquilo que ela nunca foi, porque até onde a gente tem registro, Israel nunca cumpriu o ano do jubileu, eles nunca colocaram aquilo em prática. Isaías, quando olha para a restauração que Deus está fazendo, ele fala: é isso que nós vamos ver. Como é que é, Jesus? Você vai ser o responsável por fazer isso daqui? Você, Jesus, que a gente conhece, você quem vai fazer o ano do jubileu funcionar, é você que vai cumprir a profecia de Isaías sobre a restauração completa de Israel e a restauração de todas as coisas. E Jesus Cristo está por dentro dizendo: não é que eu vou cumprir, eu sou o cumprimento dessas coisas. Em mim essas coisas serão realizadas. E aqui você começa a perceber a tensão crescendo, porque Jesus era pequeno demais. Era um filho de carpinteiro, de uma cidadezica, de um vilarejo, de Nazaré. E ele está dizendo: eu sou o verdadeiro descanso. Toda a teologia do Shabá se cumpre em mim. Meus irmãos, isso foi profundamente chocante. E eu tenho certeza que quem ouviu aquilo ficou profundamente preocupado com Jesus. Porque anos antes, alguém já tinha se levantado para dizer que era o Messias ali na região, na cidade de Séforis, pertinho da cidade de Nazaré. E o que aconteceu quando esse homem se levanta dizendo que era o Messias? Roma foi lá, destruiu e acabou com a cidade. E Jesus está basicamente dizendo: eu sou o Messias. Mais do que isso. Mas os judeus estão confusos ouvindo o que ele tem a dizer. E a grande pergunta é: como é que nós sabemos que você fala a verdade? Porque se você está prestando atenção no que Jesus está fazendo nesse texto, você também está se perguntando: como é que eu sei que Jesus Cristo é esse cumprimento do descanso e é Ele mesmo o descanso prometido? Eu queria fazer um rápido detour com vocês aqui. E eu queria mostrar para vocês que existe na história e no ministério de Jesus uma série de embates que Jesus tem aos sábados, no Shabá. E cada um desses embates apontam exatamente para essa profecia sendo dita. Vocês estão preparados para um rápido passeio pelas Escrituras? Eu quero mostrar para vocês o que Cristo Jesus fez no seu ministério para demonstrar que isso aqui é verdadeiro. Observe o ministério do Shabá de Jesus. Quando ele disse no texto de Isaías, ele diz: o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres, ele me enviou a proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos e para libertar oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Quando ele usa esse texto para falar acerca de si mesmo, eu queria que você olhasse para a vida de Jesus para observar que cada uma dessas sentenças é cumprida em Cristo Jesus, em uma disputa que Jesus tem no sábado. Porque Jesus veio para levar boas novas aos pobres.
Em Marcos capítulo 1, nós vemos uma história de que ele está saindo da sinagoga aos sábados, num sábado, e ele vai até a casa de Pedro, onde a sogra de Pedro está doente. E o que Jesus Cristo faz? Ele leva boas novas aos pobres. Uma família desconhecida, uma mulher sem nome, recebe Cristo Jesus e é curada. E o que ela faz quando ela é curada? Ela passa a servir a Cristo Jesus e aos discípulos. Porque a mensagem do Evangelho chegou até a casa daquela família. Porque Jesus veio trazer as boas novas de paz que ele disse que traria. Ele veio proclamar liberdade aos presos. Observe, em outro sábado, em outra sinagoga, um homem possesso por um espírito, por um demônio de um espírito imundo, que gritou com toda a força: "Ah, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir, eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Mas Jesus Cristo disse o que para ele? "Cala, fica quieto e sai." E o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Pessoas aprisionadas por espíritos imundos, espiritualmente presas, num sábado, numa sinagoga, o nosso Senhor Jesus Cristo libertando pessoas. Ele veio para proclamar a recuperação das vistas aos cegos. Nós vemos em João capítulo 9 que ao passar, agora ele está na região do templo, num sábado, ele vê um cego de nascença e os seus discípulos perguntam: "Rabi, quem que pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego?" E ele diz: ele não está assim pelo pecado nem dele nem dos seus pais, mas para que se manifeste nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus Cristo está em um sábado olhando para um cego. E ele cura um cego de nascença, coisa que ninguém jamais tinha visto acontecer. Nosso Senhor faz um milagre no sábado, perto do templo. E os fariseus ficam preocupados que ele usou trabalho. Ele cuspiu, fez lama, aplicou nos olhos do cego. E os fariseus estão dizendo: "Isso é violação do sábado, não pode." Tentando proteger o sábado, eles não conseguiam ver que o autor da vida estava ali. Eles não conseguiam enxergar que Cristo Jesus era a realização do sábado. Eles não conseguiam ver que Jesus Cristo estava operando de acordo com os princípios do Shabá, de oferecer libertação, que Ele está realizando o ano favorável do Senhor. Os fariseus não conseguiam vê-lo. Os fariseus não conseguiam entender. Mas o nosso Senhor está demonstrando que Ele é o verdadeiro descanso. Ele veio para libertar oprimidos. Olha só essa história. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha o doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e que de forma alguma poderia se endireitar. Uma mulher completamente aprisionada. Uma mulher completamente doente, há 18 anos aprisionada. E o que o nosso Senhor Jesus Cristo faz no sábado? Ao vê-la, chamou à frente de todos e disse: "Mulher, você está livre." O ano do favor do Senhor, libertação, perdão, redenção. Jesus Cristo está encarnando na sua vida e ministério o que significa o verdadeiro descanso de Deus. Ele está mostrando na sua própria vida e nos seus conflitos aos sábados que Ele é o verdadeiro descanso. Ele veio proclamar o ano do favor do Senhor. E Ele fez isso aos sábados, na sinagoga, perto do templo. Pessoas doentes libertas, curadas, recuperando sua vida, sendo libertas. Todos esses eventos são pequenas nuances de quem Jesus Cristo é e o que Ele faz. Porque quando nós olhamos para Ele, nós o vemos como aquele que nos libertou, com aquele que nos deu vistas, com aquele que nos endireitou, com aquele que nos deu liberdade, porque o nosso Senhor é o nosso Redentor. Mas nos dias de Jesus eles não conseguiam vê-lo com essa clareza. E porque eles estavam tão preocupados em guardar o sábado, eles não conseguiam ver o Senhor do sábado. Eles não conseguiam enxergar o Messias prometido.
Eles não conseguiram compreender o descanso que Cristo veio oferecer. Eles estavam tão preocupados com a religião que eles já não conseguiam mais ver Cristo Jesus. Eles eram cegos, presos, oprimidos. E o que eles mais precisavam era de um Messias redentor. E a única coisa que eles não queriam era o Messias redentor. Jesus entrou novamente numa sinagoga. E ali havia um homem com a mão atrofiada. E eles observaram Jesus de perto. Porque Jesus já tinha feito isso tantas vezes. Ele já está esperando que alguma coisa vá acontecer. Eles observavam Jesus de perto para ver se curaria o homem no sábado, procurando motivo para acusá-lo. Meus irmãos, os fariseus estão esperando Jesus Cristo libertar e curar alguém, para que eles tivessem razão para dizer: aí está alguém que viola o sábado, aí está alguém que viola o mandamento de Moisés. Curar no sábado. Então Jesus Cristo faz uma pergunta para eles. E primeiro ele fala: o homem venha até o meio, e ele pergunta: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou matar? O que Jesus está confrontando aqui? Ele está dizendo o que ele veio fazer. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio para salvar pecadores. Ele veio oferecer liberdade e cura. Ele veio oferecer transformação, porque Ele é o verdadeiro descanso de Deus. Ele é aquele em quem tudo se cumpre na teologia do descanso. E Ele mostra isso, sábado após sábado, que Ele é o cumprimento do profeta Isaías, que disse: esse é o ano favorável. É por isso que Jesus está dizendo: se cumpriu agora, se cumpriu em mim. E olhando com raiva para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, ele disse: estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. Meus irmãos, diante de tamanha oposição, nosso Senhor Jesus Cristo tem uma reação emocional que nós conseguimos entender muito bem. Ele tem raiva que eles não conseguem perceber, mas ele também está entristecido porque eles não conseguem perceber. Ele está com todas as letras dizendo: eu sou o verdadeiro descanso. Eu proclamo o ano favorável do Senhor. E meus irmãos, tanto os judeus dos dias de Jesus, como Jesus, estavam lendo o profeta Isaías de maneira escatológica, olhando para o futuro. Isso vai acontecer. A diferença é que Jesus está dizendo: já começou. Jesus está dizendo para eles: começou agora. Esse descanso que você espera na eternidade, a restauração de todas as coisas, já começou agora. É por isso que nós podemos dizer que Ele veio inaugurar esse descanso eterno. Meus irmãos, andar perto de Jesus não deve ter sido fácil. Os discípulos viram Jesus Cristo entrando em confronto com todas as autoridades. Não deve ter sido algo simples para o coração deles. João Batista, que veio para preparar o caminho do nosso Senhor, não achou fácil. Em um determinado momento, preso, ele olha para os seus discípulos e diz: vai lá perguntar para ele, porque eu vou morrer por essa causa. Eu estou a dias da minha execução. Ele é mesmo o Messias. E como é que Jesus responde para ele? Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E o evangelho está sendo pregado aos pobres. O que Jesus está falando para João? A profecia de Isaías. O dia do favor do Senhor já começou. E agora? Jesus cita Isaías 61 de novo, para reforçar para João Batista que ele é o sábado de Deus. Ele é o Senhor do sábado.
que oferece liberdade e redenção. Jesus não apenas guarda o sábado como um bom judeu que ele foi. Ele não somente descansou no sábado, ele é o verdadeiro descanso. Meus irmãos, ele é quem nós esperamos. Ele é aquele que oferece o que o nosso coração mais anseia. Nosso coração é desejoso por paz, e ele dá uma paz que o mundo não pode compreender. Nosso coração é desejoso por descanso, e ele oferece descanso porque ele é o descanso. Ele, de todas as maneiras, demonstrou ser Senhor do sábado. E disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Rompendo com a religiosidade legalista dos seus dias, ele está dizendo: existe verdadeiro descanso. E, meu irmão, se você está aqui hoje, ouvindo essa mensagem, vendo Jesus Cristo com tamanha clareza pela primeira vez, eu queria dizer para vocês que o mesmo desafio que ele ofereceu para as pessoas que o ouviram pessoalmente é o mesmo desafio que ele oferece para mim e para você. É o mesmo desafio. Nós podemos olhar para Cristo Jesus e dizer: ele é meu Senhor, ele é meu Redentor, ele é o meu descanso, ele é em quem a minha alma sossega. Ou nós podemos dizer: esse homem parece pequeno demais para ser tão grande na oferta que ele faz. Um jovenzinho de Nazaré, obscuro na história. Será que é ele mesmo que oferece descanso para as nossas almas? Será que é ele mesmo que pode redimir o nosso coração e perdoar os meus pecados? E, meus irmãos, foi exatamente essa dúvida que brotou no coração das pessoas que ouviam Jesus no primeiro dia que ele ensina publicamente na sinagoga, no seu ministério. Exatamente esse sentimento que ecoou quando eles rejeitaram a Cristo Jesus como descanso. Apesar de todas as demonstrações de Cristo Jesus, ele foi rejeitado. Apesar de todos os seus ensinos, apesar de todas as suas confrontações e ofertas, apesar de ser manso e humilde de coração, ele foi rejeitado. E ele o foi desde o primeiro dia. Voltando para a cena da sinagoga em que nós começamos o nosso texto e que nós lemos hoje, nós vemos o seguinte: todos falavam bem dele e estavam admirados da palavra de graça que saiu dos seus lábios. Algumas pessoas entenderam o que ele estava falando, pelo menos em nível de admiração. Mas na sequência, nós vemos a pergunta: contudo, não é esse o filho de José? Não é esse o carpinteirozinho? Filho de José? Era pequeno demais. Ele era familiar demais. Ele não tinha nenhuma pompa. Não tinha nenhuma espada, não tinha nenhum exército ou trono. Era alguém da cidade. Eles não podiam acreditar. A verdade é que, se você prestar atenção nesse texto, você vai perceber que o que Cristo está fazendo aqui, nesse texto, é a mesma coisa que Ele está fazendo agora no seu coração. Porque Ele está se apresentando diante de nós, através da Escritura, como aquele que é o cumprimento do descanso verdadeiro, o descanso da nossa alma, o descanso que nós ansiamos. Mas para recebê-lo como Senhor do sábado, para recebê-lo como Redentor do nosso coração, nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar que o que Ele fala é verdade. Para recebê-lo é necessário ter fé de que Ele é quem Ele diz que é e que Ele faz o que promete que faz. E a maioria das pessoas tem a resposta de dizer: esse não é o filho de José, porque uma resposta de fé fere o nosso orgulho. Uma resposta de fé fere a nossa
nosso sentimento de capacidade, de eu consigo e eu faço. Fé em Cristo Jesus significa entrega para Ele. Não somente de receber o que Ele fala, mas suficiente para me entregar diante dEle, me oferecer a minha vida para Ele. Isso fere o nosso orgulho. É por isso que tanta gente o rejeita. Por isso que tantos de nós, mesmo depois de tê-lo conhecido, continuamos o rejeitando. E o que aconteceu com esses que viram que Jesus Cristo era que o viram somente como um filho de José? Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Eles se levantaram, expulsando da cidade, levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de lançá-lo do precipício. Meus irmãos, aqueles que rejeitam a Jesus têm a mesma postura desde esse dia. Eles têm uma repulsa tão grande por Ele que eles querem matá-lo. Eles têm uma repulsa tão grande pelo ensino que Ele tem para oferecer que eles preferem rejeitá-lo como figura histórica, rejeitá-lo como um mestre. Mas no fundo, nós queríamos que Ele tivesse morrido. Que era isso que essas pessoas queriam fazer. O que nós aprendemos com essa mensagem? Meus irmãos, quando nós olhamos para o texto que nós lemos hoje, nós observamos que Jesus Cristo afirma que Ele é o descanso. Tudo aquilo que a lei falava e os profetas falavam sobre o Shabá se cumpre em Cristo Jesus. Que no seu ministério, Ele demonstrou que Ele é o cumprimento do ano aceitável do Senhor, do jubileu. Aquilo que eles esperavam como descrição da eternidade, Jesus Cristo está dizendo, chegou. Mas Ele foi completamente rejeitado. O que nós aprendemos com isso? Tem mais um detalhe que eu queria mostrar para vocês. E quando eu mostrar esse detalhe para vocês, eu acredito que vai ficar claro o que Jesus Cristo quis fazer. Porque Jesus Cristo cita o texto de Isaías 61, mas ele para num lugar muito interessante. Ele não termina a citação. E o final da citação de Isaías vai fazer todo o sentido. Quando nós lemos Isaías 61, nós lemos o seguinte: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que não estão com o coração quebrado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus. Por que Jesus não leu essa última parte? Por que ele parou proclamar o ano do favor do Senhor? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo estava dizendo naquele momento, eu vim para cumprir essa parte agora. Mas Ele também vai cumprir a outra parte da profecia. Quando as pessoas que o ouviram e desejaram matá-lo, eles estão realizando exatamente o que a profecia tinha dito. De que o Messias seria rejeitado pelo seu povo. Ele seria morto. Eles não conseguiram naquele dia, porque Jesus Cristo falou, não vai se cumprir hoje. Mas a profecia se cumpriu em Cristo Jesus. O mesmo profeta Isaías, falando sobre o Messias, disse o seguinte: Ele certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. O Messias levaria sobre Ele mesmo as nossas deficiências, a nossa cegueira, nosso coração duro, o nosso pecado, a nossa indisposição de ouvir a voz do Senhor, o nosso distanciamento do nosso Criador, todas as nossas enfermidades espirituais, Cristo levou sobre si. Essa é a vingança e essa é a grande troca. O pessoal da sinagoga queria matá-lo e Jesus saiu dali para morrer por aqueles que queriam matá-lo. Aqueles que queriam roubar a sua vida,
mataram o autor da vida, sem saber que assim eles ofereceriam vida eterna para todo aquele que crê. Cristo Jesus é o cumprimento completo da profecia de Isaías. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre eles, e sobre ele, pelas suas feridas, nós fomos curados. Cristo Jesus, quando morreu naquela cruz, ele nos ofereceu paz e descanso. Cristo Jesus é a resposta de Deus, não somente para a nossa exaustão. Cristo Jesus é a resposta de Deus porque a nossa alma clama por um descanso redentor, onde nós poderemos, nosso coração ser realinhado com Deus e com os demais por causa de Cristo Jesus. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso Shabá. E foi nesse período da sua vida que nós ouvimos o véu do templo se rasgar ao meio, e Jesus bradando: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus Cristo recebeu na sua própria carne, na sua própria vida, a vingança de Deus, o peso do nosso pecado, para que eu e você hoje pudéssemos, pela fé, ter acesso ao descanso que a nossa alma tanto anseia. Ele é o verdadeiro descanso. Somente nele nós teremos verdadeiro descanso. O que a Escritura está ensinando é que a nossa exaustão pode ter raízes espirituais, sim. Mas que descanso não é somente sobre ajuste de agenda. É sobre um ajuste de coração. Que começa quando nós reconhecemos a Cristo Jesus como nosso Redentor. Aquele que nos oferece verdadeiro descanso. É por isso que ele mesmo diz: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Esse é o nosso Senhor. Esse descanso que ele oferece é um descanso que nenhuma terapia vai te dar, nenhuma férias vai te dar, nenhum ajuste de agenda vai te dar. Esse é o descanso que só o Criador que te fez pode oferecer, e que só Cristo Jesus, o nosso Redentor, pode oferecer. Nada, nem ninguém nesse mundo pode nos oferecer essa paz e descanso, porque o nosso Senhor é o Shabá de Deus. Ele é o verdadeiro descanso. Ele é o nosso descanso. É nele que a nossa alma finalmente repousa e fica em paz. Todas as tuas ansiedades, todas as tuas preocupações vão finalmente descansar quando o seu coração for completamente entregue para Cristo Jesus. O Deus que criou o mundo, o Deus que redimiu a nossa alma, o Senhor que cuida de todas as coisas, incluindo a nossa vida. Ele é o nosso Redentor e o nosso verdadeiro descanso. Vamos orar? Senhor, nós vivemos em um mundo que nos ensina que prosperidade financeira e que todas essas demais coisas são um grande objetivo da vida. E talvez nós estejamos esperando um grande jubileu, um dia onde todas as O Senhor nos chama para enxergar Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor nos chama a ver o nosso Redentor como nosso verdadeiro descanso, e nele nós finalmente seremos satisfeitos. Nele nós teremos paz e descanso. Senhor, nos ajuda a ver Cristo Jesus. Nos ajuda a ver a sua morte como a oferta legítima do descanso que o Senhor tem a nos oferecer. E nos ajuda a viver de acordo com essa verdade, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.